Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há alguns tempos atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a Santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom. Muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. Então, quando a gente vê aqui, ó, Ion, né, que no princípio ela era sabedoria, a gente tem duas vezes aqui a palavra Ion, Aleph mais Aleph, né, e a gente sabe que lá no Terrilim 94 está falando de 1000 anos, então quer dizer que o Shilamon está falando que 2000 anos antes da Torá existir, né, e 2000 anos antes, ele estava, então, dentro de uma construção que essa Torá já estava sendo construída com o Eterno, pelo Eterno, né? Para que ela fosse entregue ao homem ali com toda essa codificação. É isso que os nossos sábios estão falando aqui. Veja, então, Michilei, quando fala a palavra Ion e depois a palavra Ion novamente, ele está falando exatamente dessa situação. Muito bem. Aqui, dentro da construção do próximo slide, a gente tem aqui, então, ó, o 56. Né? O 56, ele diz aqui, disseram-lhe até agora existem 5. O que vem a seguir? Né? Eles responderam, primeiro explicarei o ouro. O que é o ouro? E aprenderemos que de onde emana a justiça. Se inclinares a tua palavra à direita ou à esquerda, será punidos, né? Veja, então você tem que ter um caminho reto, um caminho central que você deve seguir, e se caso você inclina o seu caminho para um lado diferente desses, você acaba, então, indo para um lado diferente. Ele respondeu, primeiro eu explicarei o ouro. O que é o ouro? Aprendemos que é de onde emana a justiça. Se inclinarem as tuas palavras à direita ou à esquerda, serão punidos. Qual é o significado, aí continua aqui, de Isaías 30, 26? A luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte como a luz dos 7 dias. Né? Então, ele fala o significado. O versículo não diz 7 dias, mas 7 dias são esses os dias a respeito dos quais está escrito em Êxodo 31, 17. Em 6 dias Deus fez o céu e a terra, não é? Conforme disseste, Deus fez os belos vasos. O que são eles? O céu e a terra.
Então, o desejo de receber, o desejo de doação, que estão dentro das sefirotes. Muito bem. Não são 7, né? Uma pergunta, não são 7? Sim, conforme está escrito. E no 7º dia, ele descansou e tornou alento. Qual é o significado de tornou alento? Isso nos ensina que o Shabat sustenta todas as almas, por isso está escrito que tomou alento, né? Até agora, as 5 primeiras sefirotes foram discutidas, não é? Então, tudo que a gente discutiu até agora foram as 5 sefirotes, é o que se está falando aqui nessa construção. A gente viu, quando a gente pegou a palavra ouro, né, que é Zahav, a gente tinha o Zain, que representava a parte masculina, o Re, que representava 5 partes da alma, e a letra Beit, que significava ali Bereshit, né, o início de tudo. Então, até agora, as 5 sefirot foram discutidas: coroa, sabedoria, né, Keter, Rohimá, compreensão, né, que é Biná, amor, que é Hesed, né, ou bondade, e força, né, que é o ouro, que é Gevurá. Então, essa força, que é o ouro, é a força de justiça. Muito bem. E aí, aqui diz que o Shabat, né, no Shemot, que o Shabat vai ser um sinal para sempre entre o povo de Israel, vai ser entre o povo de Israel, e vai ser entre mim, o filho de Israel, pois em 6 dias Adonai fez os céus e a terra, e no 7º dia Deus cessou de trabalhar e foi revigorado. Então, a gente viu que Deus ele não descansa, que Deus ele não pode ser comparado a um ser humano, mas que aqui é a construção de que é um momento espiritual onde um homem deve descansar, e que esse 7º passo que ele vai dar já não está na conexão dele, já não está na composição daquilo do que ele é, mas está na composição daquilo que é feito pelo Eterno. Então, a Torá, ela descreve que a cada descoberta de segredo, você liberta a sua alma de um dogma, e através da libertação da sua alma de um dogma, você começa a entender a Torá de uma forma mais clara e menos literalizada. Como a gente viu, a Torá literalizada, isso é falado pelos nossos sábios, que ela é uma Torá de esquerda. Por que ela é uma Torá de esquerda? Porque ela fala de metáforas, né? Ela fala de questões que não são as verdades da Torá. Então, elas falam de metáfora, e essas metáforas, elas são exatamente por conta exatamente de que o homem deveria estudar a Torá, e deveria compreender essa Torá. Ele deveria chegar ao ponto onde ele entenderia que a Torá faz parte do tudo e do todo, e que ela não é para todos, não é? A Torá não é para todos, a Cabalá não é para todos. Tem gente que vão, mesmo não conseguindo seguir a questão de seguir todas as leis da Torá, né, como eu já falei várias vezes para as pessoas, quando as pessoas chegam aqui, eu falo, poxa, como que você pode seguir 613 leis se nem em Israel eles seguem 613 leis? O máximo que se segue são 170 e poucas leis. Então, a pessoa não pode declarar que ela está seguindo as 600 e poucas leis. Então, esse entendimento da Torá, essa compreensão, essa sabedoria que vai levar à salvação da alma. 58. Outra explicação, isso nos ensina que é daí que a alma se desperta, né? Está, portanto, escrito, e ele tomou alento, como explicado lá em cima. Continua, por uma mulher de gerações. Está, portanto, escrito no Salmo 105, 8, a palavra que ele empenhou 1000 gerações. Diz imediatamente depois disso a aliança que ele travou com Abraão. Né? Qual o significado de travou? Ele travou uma aliança entre 10 dedos das suas mãos e os 10 artelhos de seus pés, e Abraão estava envergonhado. Deus então lhe disse, em Gênesis 17:4,
Quanto a minha aliança é contigo, e com isso será o pai, perceba, de muitas nações. É por isso que é discutido que o Abraham, ele tem o Isaac, mas antes ele tem o Ismael, e depois ele vai ter outros filhos. Então ele vai ter outros filhos que vão nascer dessa união. Exatamente do 36. E depois a gente vem aqui explicando as metáforas que são ligadas aqui ao 37, né, as explicações aqui desses itens. 36. 36, né? A letra Dalit se constitui de duas linhas, né? Uma no topo da direita para a esquerda e outra do lado direito da linha reta, para baixo. A primeira linha liga Rohimá, sabedoria, a Binah. Então, veja, a primeira letra da linha Dalet, deixa eu pegar aqui para vocês aqui em cima, porque a gente já falou sobre isso. Vamos pegar as letras aqui e vamos levar lá para baixo. Que a gente tem o Dalet e a transformação dela, né? A transformação dessa letra Gimel em Dalet, e depois Dalet se transforma em Re. Então, veja, a gente vê ali, não é, que ela parte aqui de Rohimá, né, da direita para a esquerda, e ela se estica e encontra Binah. Então, ela faz aquela parte onde faz a letra Shin ali, e logo depois ela desce, ela se expande abaixo, ela vai sofrendo essa mutação como a letra Gimel, e aí ela vai surgindo exatamente nessa concepção. Veja, e a partir daqui, não é? Deixa eu ver se eu estou certo. Eu não estou certo, eu estou mais abaixo. Eu estou no último slide. Aqui, acho que eu até colei do lado errado. Mas já que a gente viu a letra Dalet lá, a gente viu como funciona. Então, veja, a letra Dalet ela constitui de duas linhas, um ao topo, à direita e à esquerda, e a outra do lado direito, que é a linha reta para baixo. A primeira linha liga Rohimá, sabedoria, a Binah, compreensão, enquanto a segunda linha une Rohimá, né, sabedoria, que é Hesed, amor. Então, o que a letra Dalet faz é exatamente isso aqui, ó. Vamos montá-la aqui. Ó, estamos montando a letra Dalet aqui, não é, justamente para a gente compreender qual é o papel da letra Dalet. A gente não consegue, aqui ela sendo formada na nossa árvore, e é onde está nos explicando como ela funciona. Deixa eu só mudar a cor da letra Dalet para a gente ter uma ideia da perna dela, que é diferente da perna de baixo. Então aqui eu tenho a letra Dalet e a posição dela na árvore sefirótica. Essa é a posição dela. Veja, então, por quê? Ela faz essa formação e aqui na ponta ela tem a própria letra Yud dentro da árvore sefirótica. Vamos descendo abaixo, não é? E errei aqui. Vamos voltar aqui à explicação. Então, veja. Então, aqui a gente continua, né? Rohimá, sabedoria, Binah, compreensão, enquanto a segunda linha é Rohimá, S de amor. O patá é a vogal associada a Rohimá. Né? A gente viu, deixa eu pegar mais uma vez lá em cima para vocês, não estiveram nas outras aulas.
Aqui a gente tem a formação da letra Dalet, né? Onde ela vai ter um patar acima e vai ter um segol aqui abaixo. Vamos copiar aqui para levar lá para baixo, para a gente compreender. Ó, vamos colocá-lo aqui. Exatamente aqui, ó. Muito bem. Então, o patar, não é, que é aquele ponto que a gente viu na palavra rurra, né, que ele assume a frente do urete e é falado antes, né? Então, veja, aqui, né, empatar significa abertura, uma vez que Rorimá, sabedoria, representa a nossa mais elevada percepção do divino e a abertura de Deus para se revelar, ou seja, aqui é a abertura de Biná e Rorimá, tá vendo? E aqui a gente sabe que a gente já está dentro de Hesed. Segol relaciona a palavra segular, é um remédio que funciona sem qualquer motivo aparente. Segol, portanto, corresponde a Sefirah Hesed, que é amor, que dá livremente, mesmo sem motivos. A Sefirah Gevurah, força, por outro lado, restringe e dá somente o merecido, com justiça rigorosa. As duas portas do mundo são Patar e Segol. Patar é uma abertura natural, enquanto o Segol é uma abertura que dá mesmo sem motivo. Ambas estão na porta, que é Dalet. Então, aqui a gente tem uma alusão do que a gente está falando dentro da árvore sefirótica, sobre as sefirotes, que é representado dentro da própria descrição aqui do Sefer Barri. E aqui a gente continua a leitura. Ó, 37. A abertura Patar entre... Deixa eu só aumentar um pouco, para ficar mais fácil para a gente ler. Ó, a abertura Patar entre Rorimá, sabedoria e Biná, a compreensão, permite também a existência de Gevurah, força, que, conforme mencionado anteriormente, ambos norte, né, que é o mal, que é Gevurah, né? A gente deve entender isso. Também, como a gente já explicou, né, que Gevurah, ela é quando vem uma justiça muito estrita, uma questão de uma cobrança séria dos mundos espirituais. O nível do trono é Biná, a compreensão. É chamado trono porque, em geral, é o conceito de sentar e o de abaixar. Por isso, quando dizemos que Deus senta de fato, queremos dizer que ele está rebaixando sua essência de modo a se ocupar de seu universo e ser compreendido por ele. O trono é o veículo através de qual Deus senta e, portanto, ele se abaixa. Isso não é literal, tá? E esse é o conceito de Biná, compreensão, por intermédio do qual compreendemos Deus. Esse trono é mencionado em Ezequiel 1:26 e em Isaías 6:1. A compreensão está normalmente na cabeça, mas a sua contrapartida nas sefirotes mais inferiores. Gevurah, força que corresponde ao braço esquerdo. Assim sendo, esse trono está, às vezes, na cabeça e outras vezes no braço, correspondendo ao tefilim. Veja, essa questão do tefilim, então, ela corresponde, essa metáfora, a essa descrição das sefirotes, quanto o braço direito, conforme está em Devarim 6:8. Indica aqui que o tefilim usado por Deus, mencionado no Talmud Berahot 7a, quando usamos tefilim, corresponde aos de Deus e nos levam para perto de Deus, na medida que nos auxiliam e nos assemelhamos a ele naturalmente. Os tefilim de Deus não são físicos, tá vendo? Não são físicos, mas se referem a conceitos específicos associados às devidas sefirotes. Veja, então aqui a gente está aprendendo sobre a questão do tefilim, a gente está fazendo já um estudo para vocês, está aqui em cima, a gente vai trazer a configuração de tzitzit, né? A gente vai trazer como ele funciona dentro da Torá, o que está sendo falado aqui, para que vocês possam ter uma compreensão maior do que colocar esse tzitzit. Até as mulheres
vão poder botar o tzitzit e usar o tefilim também, que nós vamos falar sobre esse tefilim. Então, veja, esse tefilim da cabeça e o próprio tzitzit. Em certo sentido, o nosso uso dos tefilins abaixo, Deus, em nossa direção, ele nos permite partilhar a sua essência. Entretanto, esse é um conceito do trono mencionado anteriormente, parece indicar que devemos fazer o tefilim na forma de uma cadeira e sentarmos nele. Porém, isso não demonstraria a adequada forma de reverência. Declara, então, o autor que Deus usa seus tefilins no men aberto, né? Ou seja, é o men aberto. E o conceito de biná compreensão, né? A mãe divina. A gente sabe que o men está dentro de biná. Quando ela desce para envolver e proteger as sefirotes inferiores, que são seus filhos. Essa descida é o mistério do ventre divino. Por isso, os tefilins usados na cabeça têm uma correia que desce e envolve o braço. Men tem um valor numérico de 40, sugerindo os 40 dias em que o embrião foi formado no útero. Esse 40 corresponde também às 10 sefirotes, em cada uma das quais a caixa do tefilim da cabeça, né? Ele tem aquelas câmaras, aquelas 4 câmaras, onde se colocam certos atributos desse tefilim.